Meus queridos, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, aprendendo, isso é muito importante, muito obrigado a todos vocês, e toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, quarta-feira, dia 4, a nossa reflexão está no livro de 2 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ele diz o seguinte: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém. Bom, meus queridos, aqui, hoje, esse versículo, para a nossa reflexão, duas coisas me chamam bastante a atenção. Ele inteiro, é claro, ele é muito forte, é muito lindo, como toda a Bíblia, grandes ensinamentos, a Bíblia inteira, são ensinamentos poderosos, ensinamentos que nos levarão à salvação em nome de Jesus. E hoje, só esse versículo 10, duas coisas me chamam mais atenção. A primeira é que nós vamos ter tribulações que fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa vida, E isso, a gente já falou algumas vezes aqui, que o que nos diferencia das outras pessoas que não seguem a Jesus, que não entregaram a vida a Jesus ainda, é a maneira como nós encaramos essas adversidades. Então, haverão adversidades, haverão tempos difíceis, haverão dias ruins, mas nós atravessaremos porque temos a certeza que conseguiremos, temos a certeza que Deus nos dá condições de atravessarmos essas adversidades e se nos sairmos mais fortes depois delas. Por quê? Porque Deus não nos dá uma cruz maior do que possamos carregar. Então esse é o primeiro grande ensinamento. O segundo é o que Deus fará depois de atravessarmos essas atribulações com otimismo, com fé, com gratidão e com reconhecimento que elas vêm para nos elevar, para nos ensinar e para nos deixar mais próximos do nosso Pai. Tanto que daí ele fala aqui no finalzinho: Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ou seja, são as recompensas de passarmos pelas adversidades com entusiasmo, com gratidão, sabendo que elas existem e que Deus permite que a gente passe por elas para que a gente cresça como pessoa, que a gente cresça espiritualmente, que a gente cresça e que a gente mude de fase, que a gente vá para uma outra fase, que a gente consiga galgar outros degraus e que a gente se aproxime dessa maneira cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Então, queridos, que a gente hoje, nessa quarta-feira, que a gente pare, que a gente reflita, que a gente pense um pouco, que a gente passe o dia, toda hora pensando nisso, como nós temos encarado as tribulações e aceitarmos, que elas existem, que elas são inerentes a qualquer ser humano, estamos aqui, elas fazem parte aqui da nossa vida terrena, e o que nós temos que aprender, é passar por elas com alegria, com entusiasmo, com gratidão, sabendo que elas vêm para nos progredir como seres humanos, que elas vêm para acrescentar, para agregar coisas novas, novos ensinamentos e, no finalzinho aqui, vem para nos aperfeiçoar como seres humanos, para nos fortificar, nos fortalecer e nos confirmar
como eleitos de Deus, né? Como o sal da terra, como novas criaturas. Não podemos ser novas criaturas se continuarmos a viver como vivíamos antes, né? Então, reclamar das adversidades, achar que a gente não merece, puxa, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso, né? Se estamos passando é porque merecemos, sim, é porque temos que aprender ainda, porque não aprendemos tudo que temos, que Deus tem para nos ensinar. Então, Deus nos ensina de diversas maneiras, e uma delas é pelas adversidades, né? pelas tribulações. Então, queridos, que a gente aceite isso, que a gente viva isso com gratidão, né? Que a gente agradeça a tudo que nós passamos, né? Pois sabemos, né? Que Deus, Ele faz o que a gente precisa, né? A gente já falou algumas vezes aqui que a gente pede a Deus o que a gente quer, né? A gente pede o que a gente quer, com certeza, mas Deus nos dá o que a gente precisa, né? A visão de Deus é completamente diferente da nossa visão. Deus enxerga as coisas lá adiante, Ele já sabe tudo, né? O que precisamos, tudo que vamos passar, e Ele já vai providenciando, né? Durante o caminho, as coisas que nós precisamos ter. Então, por isso que muitas vezes pedimos e não recebemos o que pedimos, porque nós pedimos, né, com o coração humano, né? Então pedimos coisas que no fundo a gente depois, quando passa o tempo, a gente daí cai na realidade e vê que realmente, né, aquilo não fez falta nenhuma, né? E pelo contrário, e o que Deus nos presenteou, o que Deus nos deu, realmente foi de suma importância para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado. Tá bom, queridos? Então hoje, quarta-feira, vamos focar nisso, né? Que a última palavra é a de Deus, né? Deus tem a última palavra. Então aqui ele está dizendo, né, que passaremos, né, por adversidades, né? Que ele usa o termo aqui depois de haverdes padecido um pouco, né? Ou seja, depois de passarmos por adversidades, por tribulações, por chateações que fazem parte, né, do nosso crescimento, mas em compensação, depois disso, Ele nos recompensará, né, nos aperfeiçoará, nos confirmará, nos fortificará e nos fortalecerá. Então, que a gente aprenda isso, que a gente viva isso e que de hoje em diante a gente, se não estávamos fazendo ainda, que de hoje em diante a gente atravesse as adversidades com entusiasmo, com alegria e com gratidão acima de tudo, porque sabemos que é Deus nos moldando, Deus nos preparando para coisas melhores, tá bom, queridos? Então, fiquemos hoje por aqui com esse pensamento, né? Deus tem a última palavra, porque Ele sabe realmente do que precisamos e as adversidades fazem parte desse ensinamento, tá bom? Desse nosso crescimento, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Tenham uma ótima quarta-feira, que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, nos dê muita sabedoria, muito discernimento, para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas, tomar as decisões corretas, decisões que nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Fique à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta, deixe o seu pedido de leitura de alguma parte da Bíblia que você quiser que eu comente. Eu farei isso aos domingos, tá bom? E se não tiver nenhum, não tem problema, daí domingo eu falarei, escolherei algum tema, como eu sempre fiz, não há problema nenhum, tá bom, queridos? Mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus, não esqueçam de que Deus está no controle e que o que importa é levarmos uma vida que agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, queridos, Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos, fiquem com Deus.